Como eu estava dizendo, o livro Vaikra, e ele chamou e chamou, apesar desse livro, pode baixar um pouquinho só, por favor, apesar desse livro ter o nome Levítico, né, ele pouco se fala no decorrer de todo o livro sobre a tribo de Levi. Ele é mais dedicado aos sacerdotes. E no Talmud, a gente vê lá Sefer Torah Koranim, livro da Torá, ou livro da lei dos sacerdotes. E ele contém também todo o detalhamento, né, sobre o sacrifício. A gente começa, inclusive, aqui, após o templo ter ficado pronto, sido erguido, aprovado por Moisés e depois aprovado pelo Eterno, onde a glória do Eterno desceu. Agora vem todas as instruções explicando sobre os sacrifícios, que hoje não se faz mais, né? Hoje não tem mais o sacrifício de animal, não tem mais esse tipo de sacrifício, porque nós devemos nos sacrificar. A verdade é essa, o templo é aqui dentro. E nós devemos sacrificar ao Eterno, fazer tudo aquilo que determina, Marcos, na sua palavra. Marcos, só um minuto. Marcos, olha só. E o Eterno, Ele olha dentro do nosso coração. Ele não é como nós, que nós olhamos só e vemos os olhos das pessoas, vemos o externo da pessoa. Ele vê o que está lá dentro do nosso coração. Em Levítico capítulo 1, no versículo 1, Vaikra é a primeira palavra desse capítulo. E chamou, ou chamou. É a primeira palavra. Começa-se o livro de Levítico com a palavra Vaikra. E os nossos pais nos ensinam duas lições lindas a respeito disso. Eu estava lendo e achei muito bonito. A primeira é que o prazer e a alegria de oferecer algo deve ser passado a todas as crianças, desde bem pequenininho. Por isso essa minha observação hoje, por esse silêncio das nossas crianças aqui. E a alegria, a ausência delas aqui hoje, exatamente. Muitas, como Raquel, não tem noção de parar na frente de um computador e nos acompanhar. Algumas um pouco maior já conseguem, né? O Benjamin do Felipe já consegue acompanhar, e outras já conseguem acompanhar no computador. Mas algumas pequenininhas não conseguem. O Davizinho, da Maíne não consegue, né? Mas, como eu estava dizendo, a primeira lição é o prazer e a alegria de oferecer algo deve ser ensinado às nossas crianças, para que elas, quando bem-sucedidas, se é uma criança que ela tem condições, né, de ter, por exemplo, vários brinquedos, vários livros, ela tenha prazer em dar o que ela tenha mais para o outro que tem menos ou muito pouco. E isso é obrigação nossa, como pais, ensinar as nossas crianças sobre o ato de dar, de compartilhar com outros desde pequenininho. E o que nós vemos que as crianças, eu creio que desde sempre, é muito comum observarmos as crianças não quererem dividir, e vem aquela frase pronta: é meu. Não é verdade? É meu, isso é meu. E não querem compartilhar com o outro. Então é obrigação nossa como pai ensinar as nossas crianças que elas precisam sim compartilhar com outros que às vezes não tem nada ou tem muito pouco. E eu queria lembrar também um detalhe que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Se quiserem abrir, podem abrir, mas eu acredito que a grande maioria sabe de cor, né? Nós já falamos esse versículo aqui hoje pela manhã, que é a obrigação que nós temos, de ensinar a Torá às próximas gerações. Isso também nos foi ensinado aqui no começo da semana. É obrigação nossa como pais, obrigação nossa como professores, como tios, tias, avós, não importa. Passarmos para a próxima geração tudo aquilo que a Torá nos ensina, para que ela aprenda. E ela aprendendo, gravando no seu coração, ela passe para os seus filhos.
Porque se nós não fizermos isso, como também nos foi ensinado, nós seremos responsáveis por estar dando um rompimento na sequência dos ensinamentos da palavra do Eterno. E nós seremos responsáveis por isso. Se nós não fizermos isso, que é uma obrigação, é mandamento nosso, e todo dia nós lemos isso lá em Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, se não me falha a memória também. Que é ensinar os seus filhos, para que os seus filhos ensinem a seus filhos. Todo dia, de manhã, de tarde. Páscoa, exatamente. Páscoa é um sacrifício, tem isso. Quando eu falo ensinar, não é só ensinar, é ensinar tudo. As festas bíblicas, tudo que contempla o Shabat, os mandamentos, os estatutos, ensiná-los. Agora, abrindo um outro parênteses aqui, o fato de nós cumprirmos com isso, de acordo com o que o Eterno determina na sua palavra, não significa que os nossos filhos, quando crescerem, vão dar seguimento a isso. Não significa. Eu tenho esse exemplo em casa, eu e minha esposa. Uma pessoa que vocês conhecem, meu filho mais velho, quase 19 anos, nasceu na casa, criado, instruído na casa. Tudo que nós podíamos fazer como pais, os professores como professores, a avó como avó, foi feito. E ele decidiu não continuar. A nossa parte como pai foi feita. Eu não vou levar essa culpa. Eu não levo essa culpa. Pai, eu não levo. Porque quando a mãe chega para ele e pergunta se ele quer participar em peça, ouviu o que a mãe ouviu, eu não quero que nenhum pai escute. E eu não vou carregar essa culpa, porque nós como pais fizemos a nossa parte. Errei em algum momento, sim. Pequei em algum momento, com certeza. Não tenho dúvida disso. Mas nós lutamos para fazer isso. E quando eu vejo a minha filha Raquel, que não está aqui hoje, eu me preocupo e lembro do mais velho, que teve essa oportunidade, em momento algum foi impossibilitado de estar aqui, de aprender, e tomou a decisão por si só. Ele vai pagar pelos pecados dele. Ele é responsável, como todo outro que porventura em algum momento tome essa decisão. Qualquer um que tomar essa decisão. Ulisses, só um minutinho, licença. Êxodo no capítulo 12, mandamento de peça. Para nós, porque o Eterno nos repreendeu esse ano. Como ele nos repreendeu? Ele fala de que nós iríamos encontrar os contumazes e rebeldes. Na Torá não é contumaz. É aquele filho que desencaminha-se, que deixa a Torá. Esse ensinamento é altamente moderno, porque ele vai culminar com Malaquias capítulo 4, que nós oramos muito tempo. Que o coração dos pais retornará ao coração dos filhos. Amém. O coração dos filhos retornará ao coração dos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. As maldições são as epidemias, são as pestes, são todas estas coisas porque a Torá não foi ensinada pelos pais aos filhos. Os filhos que não quiseram aprender, eles responderão diante de Adonai por Amém, isso. É verdade. Aqui a Torá diz no Êxodo 12, versículo 26, quando vossos filhos os perguntarem, que cerimônia é esta? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa, Adonai, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém. Eu achava que o retorno ao coração dos pais é a minha inocência e pureza de coração, Ulisses. Eu achava que era uma amizade que retornaria entre pais e filhos. Não, os pais que não ensinarem morrerão, diz o Deuteronômio capítulo 21, porque desencaminharam-se e não ensinaram seus filhos. Os filhos que não aprenderem, se desencaminharem, eles morrerão. É isso que está escrito na Torá. Não é um amor de aperto de coração e aperto de mão. Exato. É uma dureza da parte de Adonai que foge à nossa condição humana de responder a quem quer que seja. Foge. Se nós não ensinarmos, por isso que hoje
O Eterno já tinha me dito, ensina para eles que é sacrifício. É mandamento. Que não tem como deixar de fazer. Eu em concordância com o que a pastora falando e você está falando, se os dois observarem desde o bar mitzvah do Levi, o Eterno nos ordenou que desse a eles o entendimento de que o bar mitzvah é a responsabilidade que eles têm diante daquele dia para sempre, de reconhecer a sua obrigação de sacrificar diante de Adonai. Amém. Por isso que você fala, eu não vou levar essa culpa, porque enquanto você era responsável pelo sacrifício do seu filho, você o fez com os erros, com os acertos, mas a partir do momento que ele sobe a Torá e assume para ele, e qualquer um de nós que fizemos o bar mitzvah, assumimos diante da Torá e das testemunhas nos céus e na terra, nós declaramos a Adonai que se nós desviarmos da adoração, é responsabilidade nossa. Nós já não podemos culpar os nossos pais por não nos ter dado esta oportunidade. É isso que os jovens da casa precisam entender, que eles têm sobre ele num bar mitzvah a responsabilidade de assumir o sacrifício pessoal. Porque nós vamos ver, Ulisses, que Levítico vai nos levar a compreender um sacrifício coletivo. Sim. Se eu não entendo o pessoal, como é que eu sacrifico pela coletividade? Não tem como. Não tem como. Eu vou continuar fazendo a minha parte como pai. Ele é meu filho, eu amo, orando, pedindo que o Eterno o abençoe e faça com que ele quebre sua serviço. Eu vou continuar, sou o pai e o amo. Mas a responsabilidade perante ao Eterno, ele vai prestar contas. Essa é a primeira. A segunda lição, como eu estava dizendo, que eu aprendi, é que a palavra Vaikra, né, a última letra é o Aleph, que tem o valor numérico 1. Né? E mesmo sendo o indivíduo com um recurso bem limitado, não pode excluir ou se esquivar de excluir. O que quer dizer isso? Nós não podemos nos esconder quando não temos recurso, não temos condições financeiras, ou o que quer que seja, nos escondermos atrás dessa desculpa e não sacrificarmos ao Eterno, não trazermos a nossa oferta. Nós não podemos cometer esse erro de nos escondermos atrás de algo que nos nossos olhos parece ser algo justo, que nos impossibilite de sacrificar e não fazermos a nossa parte. Mesmo sendo pouco, mesmo sendo quase nada, cada um tem que fazer a sua parte, porque o homem, infelizmente, olha para as coisas e dá valor pelo tamanho, pela grandeza, pela suntuosidade. O Eterno não se importa com isso, ele não importa com valor, ele não importa com quantidade, ele não importa com nada, ele se importa com o que está aqui dentro, com o coração, o que eu verdadeiramente estou apresentando a ele. Não tenho recurso financeiro, faço um serviço, faço algo, mas o que importa é o que está aqui dentro. E ele, sabendo muito mais e sabendo tudo a respeito da nossa vida, ele sim vai dizer se o que nós estamos fazendo, independente do tamanho, do valor, será aceito ou não por ele. Então, quando muitos às vezes querem dar algo, porque o ser humano, a sua natureza ruim, o que ele tem? Ele tem que mostrar que ele está fazendo algo bonito, algo suntuoso, para que os outros vejam, para que as pessoas valorizem o que ele está fazendo, para que ele demonstre que ele está fazendo algo grandioso. Mal sabe ele que isso não é aceito, porque a intenção do seu coração não é boa. Ele está causando um problema sério, porque os mais humildes se sentem humilhados, porque não tem condição de fazer algo similar ao que ele faz, e ele então está afligindo os mais pobres. E ele está totalmente contrário ao que diz a palavra do Eterno. Não precisa parecer, não precisa nada. Vale o que está no coração. Vale o que está no coração. Porque nós damos, como eu falei, valor ao que vemos. Ao tamanho, à beleza, ao status da pessoa. Quando o Eterno não valoriza isso. Ele valoriza o que está no coração. E esse ponto é interessante, baseado no que eu falei, até quando eu falei antes, também a pastora veio repetindo isso essa semana, isso ficou martelando a minha cabeça, veio em encontro à questão minha pessoal com a minha esposa em casa, veio de encontro ao que ela vem falando a semana inteira. O confronto é inevitável. Não tem jeito, irmãos, o confronto é inevitável. De um lado, né, fazer o que está estabelecido na Torá, colocando em prática tudo aquilo que Adonai vem nos ensinando,
fazer o que é correto, o que é moral, né? Agir por fé. E o outro lado é agir conforme o que melhor me convém, se corromper em alguns momentos por conta de eu querer agir conforme me convém, ou será mais bonito para mim, não agir por fé, e aí me corromper ouvindo, dando importância a coisas que muitas vezes não levam absolutamente nada, não leva nada, e acabar nos misturando com os homens e servindo eles mais do que o eterno. Ela disse essa frase essa semana. A gente acaba se envolvendo tanto com as questões que estão acontecendo, com o mundo, que a gente acaba servindo mais, dando mais importância aos homens, ao que está acontecendo, do que verdadeiramente prestar um serviço, um sacrifício a Adonai, cumprir o que está estabelecido na sua palavra. Então esse confronto ele vai existir sempre, o que é certo versus o que não é certo, o que está estabelecido e devemos fazer, versus o que a minha vontade não quer que eu faça, não quer deixar eu fazer por meus interesses, ou interesses de seja lá o que for. E outra coisa, irmãos, muitas vezes esse confronto, vamos lá em Miqueias capítulo 7, porque quando o confronto está lá fora, a gente enxerga, como muitas vezes a gente fala, olha um assalto, por exemplo, uma pessoa é assaltada, e numa determinada rua que é extremamente perigosa, etc e tal, e eu não tomo nenhum cuidado, porque eu sempre imagino que não vai acontecer comigo. Não é verdade? Eu sempre imagino, não, isso não vai acontecer comigo. Não, eu nunca vou ser, sei lá, assaltado. Não, eu ando nessa velocidade no meu carro, mas meu carro é seguro. Nunca vou acontecer um acidente comigo, até o dia que acontece. Não é verdade? A mesma coisa é quando dentro de casa, a gente não imagina que vai ter esse tipo de confronto. Dentro do nosso próprio lar. Miqueias capítulo 7, eu nem fui lá. Olha o que diz a palavra do Eterno em Miqueias 7, do versículo 1 até o versículo 6. Ai de mim, estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindina, não há cacho de uvas para comer, nenhum figo temporão que eu tanto desejo. Pareceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, não há um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça ao seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O governante exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, mais reto e é pior do que uma cerca de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua visitação. Agora é o tempo da sua confusão. Não creais no amigo, não confieis no companheiro, daquela que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são da sua própria família. Eu, porém, confiarei no Eterno, esperarei no Elohim da minha salvação. O meu Elohim me ouvirá. E quando isso acontecer dentro de casa, nós não podemos nos corromper e cedermos, porque é um filho, é um pai, é uma mãe, é um avô, é uma avó. Nós temos que olhar para a palavra e seguirmos o que ela determina para nós enfrentar o que precisa ser enfrentado. E não ceder, deixar de fazer algo por conta de não querer ter um confronto. Mas quando eu falo confronto, irmãos, confronto significa encontro face a face. Quando eu falo confronto, não é no sentido de, bem claro, sair no tapa, sair na ignorância, brigando, esbravejando. Não estou dizendo isso. O confronto é eu não me corromper com o meu irmão aqui, que mora na mesma casa que eu, porque ele tem um tipo de conduta de vida, um tipo de pensamento, e fica tentando me corromper para que eu não execute aquilo que está na palavra do Eterno. Eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que dar bom testemunho para que ele veja os meus atos, veja os meus sacrifícios, e assim ele... Suborno de coração, exatamente. Eu perdi o retorno, tá? Suborno de coração, exatamente. Eu não posso me permitir. Então isso existe o confronto, e esse confronto vai existir, e eu com toda a sabedoria,
Agora voltou. Eu com toda a sabedoria que o Eterno nos ensina, eu ter a palavra certa, no momento certo, da forma certa, muitas vezes sem palavra nenhuma, eu demonstrar uma atitude a qual o outro que não quer, ele para e reflita. Não é virar para o outro e você está fazendo errado, você é pecador, ou você isso, ou você aquilo, é porque você fica isso, fica aquilo, você não respeita o Shabat. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou falando, é ter sabedoria, ter o entendimento da palavra do Eterno, e não se permitir ser corrompido, mas também ter toda a sabedoria para que o outro olhe, escuta e reflita, e você seja bênção, e eu seja bênção na vida do outro. Obviamente que, dependendo do que ouvimos, nós muitas vezes temos uma reação abrutalhada, às vezes, é uma reação do ser humano. Peça ao Eterno, Eterno, tira isso de mim, me auxilia a ser sábio nas palavras, a ouvir e não falar tão rapidamente, sem pensar, de forma que eu possa até, ao invés de ser bênção, começar a ser um problema na vida do outro, porque o outro sai dali e fala, olha só o que o outro faz, diz isso, diz aquilo, diz que cumpre os mandamentos, não sei o quê, e olha como ele foi grosso e ignorante comigo. Esse é um ponto. E Yeshua também fala exatamente a mesma coisa. Vamos lá, em Mateus 10. (34 ao 36). Vou ler só esses 3 versículos. 10:34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. E isso que Yeshua está falando é justamente o que eu quis dizer. Você não pode ser conivente com o outro que está dentro da sua casa e comete erros. Não pode ser conivente quando ele vira para você, por exemplo, estou inventando um exemplo, um Shabat, plena sexta-feira à noite, já passou o pôr do sol, hoje é meu aniversário, eu gostaria que você fosse comigo em tal lugar para a gente comemorar na pizzaria, etc, etc, etc. É Shabat. Shabat. Ou cumprimos o mandamento, ou cumprimos o mandamento. Porque se não cumprimos o mandamento, é morte, pastora. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. E também a gente não tem como evitar, né? Nós estamos vivendo um momento delicado por conta dessa doença que está atacando o mundo, etc, etc, etc. Mas queria que vocês fossem comigo em Provérbios, capítulo 15. O que eu quero dizer? Que nós não podemos, nesse momento, com essa turbulência que acontece, que está acontecendo, existe uma doença, ok, existe, claro que existe. Existe. Mas nós não podemos nos fazer ou ser ignorantes. Por quê? Nós já aprendemos mais de uma vez que tudo o que acontece é porque o Eterno permite. Tudo o que acontece não é porque Ele permite. Eu estou vivo porque Ele permite. Eu tenho filho, tenho família porque Ele permite. Nós estamos sentados aqui porque Ele permitiu. Não é verdade? Olha só o que fala em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Eterno estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos dele estão em todo lugar. Ele olha para o bom e olha para o mal. Ele é quem autoriza, 15:3. Ele é que autoriza e permite tudo. Quando eu volto aqui em Jó, capítulo 28, porque não adianta eu falar que eu entendo que tudo é permitido pelo Eterno, e tudo Ele que permite, e cometer um erro, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, nós seremos indesculpáveis. Jó 28, versículo 24. Eu estou em Salmos, olha.
Jó 28, versículo 24. Pois, vou no 23. Elohim entende o seu caminho e sabe o seu lugar, pois ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Preciso dizer que ele sabe de tudo, ele permite tudo? Vamos lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em que havemos de prestar contas. Então, se eu falo que eu entendo perfeitamente que tudo acontece porque o Eterno permite, porque Ele que dá vida, Ele que tira a vida, Ele que permite uma doença, Ele que dá a cura, como também está dito na palavra, com tantos milagres que aconteceram, nós somos provas vivas de milagres que aconteceram nesta casa, não podemos ter dúvida disso. Se nós falamos tudo isso a todo tempo, né? E aí, tem uma questão que a pastora também ensinou essa semana, que isso precisa estar muito claro também na nossa cabeça. Se eu entendo que o Eterno é aquele que dá, aquele que tira, aquele que permite, que está em todos os lugares, né? Eu preciso ter muito claro na minha cabeça, que também nos foi ensinado essa semana, que a palavra do Eterno é irrevogável. Não é verdade, pastora? A senhora comentou essa semana que a palavra do Eterno é irrevogável. Irrevogável. Irrevogável o que é? Que não se pode anular. Não se volta atrás. Só Ele é o único. Não há jeitinho, não há suspensão, não há nada. Microfone, pastora. Nós já experimentamos uma suspensão ontológica por causa de Shabat. Nós experimentamos que o inimigo estava pronto para matar e destruir. Então nós dissemos, Leonardo Rodrigues estava comigo no local onde eu falei assim, eu não saio daqui enquanto não receber o Kabbalat Shabat. O inimigo estava do lado. E nós fomos, recebemos o Kabbalat Shabat. Aí eu falei, olha, aconteceu alguma coisa que a gente não conseguia celebrar nada. A gente chorava. Sandra Machado. Então, nós temos testemunhas oculares. Sim. Passamos o sábado inteiro. O inimigo veio atacar depois de Shabat. Então, Adonai suspendeu o ataque de quem? Do inimigo. Então, ele planejou, ele fez os planos para matar em Shabat. Adonai. E por que nós ficamos ali? Nós ficamos clamando, nós ficamos chorando, nós não conseguimos celebrar Shabat direito, não. Receber Shabat direito, não. Nós ficamos orando, e a chuva caindo, e a gente chorando e orando. Era para que Adonai nos ouvisse, detivesse o inimigo que estava armado até os dentes para matar. Só foi agir depois que acabou o Shabat. Aí nós dissemos, Adonai teve uma suspensão ontológica em Shabat. Ele suspendeu ali o inimigo. Shabat aconteceu, ele não deixou o inimigo agir em Shabat, e as vidas foram livres ali. Amém. Daquilo que ele ia fazer. Amém. Só Adonai pode fazer estas coisas. Só Ele pode mexer na lei dele, quando ele vai suspendê-la por alguma coisa. Amém. Ou quando não existe isso em nome algum, não. Em juiz nenhum da terra, só Adonai. Então nós temos que confiar em Adonai. Nós temos que olhar para ele de forma diferente que nós olhamos Ulisses. Não tem condições de continuar seguindo a nossa própria cabeça. Não tem condições. Pode, não tem ajuste, não tem jeitinho, não tem conversa com isso, exatamente. Ou cumprimos. Aquilo que é estabelecido por ele, homem algum muda. Aquilo que é estabelecido pelo Eterno, homem algum muda. E ponto. Não tem o que questionar com relação a isso. Ele prometeu a Abraão o que prometeu lá em Gênesis 12, versículo 2 e 3. Cumpriu.
e cumpre. Vamos a Isaías 44. A palavra do Eterno é irrevogável. Não se pode anular, não se pode apagar, não volta atrás. Isaías 44. A Haftará dessa porção, ela vai até o versículo 23. Tá? Mas eu queria ler com vocês Isaías 44, 24 até o 28. Assim diz o Eterno, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Eterno, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espalhei a terra por mim mesmo, que desfaço o sinais dos profetas falsos e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transformo o seu conhecimento em loucura, conhecimento científico em loucura, que confirma a palavra do meu servo, olha só, confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada e do templo será fundada. Amém. Olha o versículo do capítulo 45, versículo 5 e o 6. Eu sou o Eterno e não há outro fora de mim, não há Elohims. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Eterno e não há outro. Não há outro, Ele é único. Ele é único. A paraxá dessa semana, como eu estava explicando, ela fala muito de ofertas e sacrifícios. Só que teve um pecado ali que me chamou a atenção. Ele é mencionado 5 vezes. Eu queria que vocês fossem lá comigo, em Levítico. E esse pecado é um pecado que nós muitas vezes cometemos. Vou repetir. É um pecado que nós muitas vezes cometemos. É o pecado de ignorância. Eu não estou falando aqui ignorância daquele que é bruto, que é arrogante, que nós chamamos, nossa, que pessoa ignorante. Essa também é no sentido que eu vou falar, porque muitas vezes, por falta de conhecimento, ela age desta forma. Então ela acaba sendo grossa, mas não é nesse sentido, bruta, não é nesse sentido que eu estou falando. Eu não vou nem arriscar me falar aqui a raiz hebraica, que eu não consegui. Tá? Mas ela tem aqui no original hebraico, pecado por ignorância. Né? E é pecado cometido por ignorância ou descuido. E o que é ignorância? É o estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. Vou repetir. É o estado de quem não está a par, não foi informado da existência ou ocorrência de algo. Também é o estado de quem não tem conhecimento, não tem cultura, por falta de estudo, por falta de experiência ou até por prática. Ou seja, a ignorância aqui é por alguém que não tem o conhecimento e cometeu um determinado pecado. Fala 5 vezes a respeito disso. Os pecados que falam aqui, por exemplo, que está lá em Levítico 4, versículo 2, quando fala de ignorância dos sacerdotes. Se nós formos para Levítico 4, versículo 22, são os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe, que é um chefe, né, que é o capitão, que é o líder. 4, exato. O 27 fala sobre qualquer pessoa. O 5, versículo 15, das coisas sagradas, quando nós também pecamos, ignoramos as coisas sagradas. E o capítulo 5, do 17 ao 19, fala quando nós pecamos por ignorância contra os mandamentos da palavra do Eterno. Mas o pecado aqui tem que ficar claro, é o pecado de quem não tem conhecimento. É o nosso caso? É o pecado de quem não foi informado. É o nosso caso? Então, esse pecado nós cometemos, mas não deveríamos.
Nós somos indesculpáveis, exatamente. Né? Somos indesculpáveis. E aí, irmãos, que está o ponto interessante. Porque existe uma grande diferença quando nós agimos por ignorância ou na ignorância. Agir por ignorância é quem age por falta de conhecimento. Ou seja, pratica uma ação, mas não sabe que é errado. Que é o pecado que nós mencionamos aqui. A pessoa peca, mas ela não tem conhecimento que aquilo é errado. Mas isso não significa que ela não será responsabilizada. Isso não significa que ela vai passar ilesa por isso. Porque todo pecado tem consequência. Independente se foi proposital, independente se foi por falta de conhecimento, como é o caso aqui. Todo pecado tem consequência. Salmo 99. Obrigado, Leomar. Então, quem age por ignorância, encaixa-se nessa parte. A parte daquele que não tem o conhecimento, não foi informado. E já agir na ignorância, e esse a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode cometer. Aquele que age na ignorância é aquele que tem conhecimento, sabe, mas peca. Ele sabe que é errado, mas mesmo assim ele peca. Ele sabe que é pecado, mas ele peca. Ele sabe que não deve fazer tal coisa porque vai infringir a palavra do Eterno, mas ele peca. Ele peca e ele erra. Apenas uma observação para os irmãos, talvez vocês lendo isso depois, vão se deparar com Levítico 4, versículo 13. Que lá também tem a palavra, na nossa tradução, ignorância. Pecado de ignorância. Nesse caso ali, não é nessa raiz do hebraico aqui. Ali ele já está dizendo o que é o pecado de ignorância por aquele que se extravia, desencaminha ou aquele que erra, propriamente dito, de propósito. Não é o caso que nós explicamos aqui. Eu estou explicando a ignorância daquele que peca sem ter o conhecimento. Aqui, Ulisses. Oi. Desculpa interromper você. Oséias capítulo 4, todos nós conhecemos essa passagem aqui. É a acusação que o profeta faz contra Israel e é a acusação que o Eterno está nos entregando hoje sobre nós. No verso 6 ele diz assim: o meu povo, ele é destruído porque lhe falta conhecimento. Aí é pecado por ignorância. Por ignorância, né? Exatamente. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, eu rejeitarei. Então, estar na ignorância é porque você rejeitou o conhecimento. Sim, não quis ter. Não quis. Não quis aprender. Não quero ouvir para não pecar. Né? Exatamente, exatamente. Lê, continua lendo, Leomar. Lê. Eu vou ler. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Oséias 4, verso 6. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei com o meu sacerdócio. Visto que esqueceste da Torá do Eterno teu Elohim, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aí tem todo o contexto, se você quiser dar continuidade. Mas o profeta, ele é bem incisivo nisso. Ele é bem incisivo por quê, pastor? Exatamente. Nós, muitas vezes, nos escondemos atrás desses erros. Nós sabemos o que é errado e nos escondemos atrás do pecado e fazemos o errado. E muitas vezes, como você especificou aí, eu não quero, para depois achar que tenho o direito de dizer, eu não sabia, eu não fui informado. Mas a situação é a qual? É eu não querer ter o conhecimento. Uma coisa é eu não ter a oportunidade. A outra coisa é eu rejeitar a oportunidade. São duas coisas também completamente separadas. Uma é eu não ter tido a oportunidade, por isso acabo errando por não ter conhecimento. A outra é eu também, além da pecar porque sei que é errado e pecar, a outra que eu não quis, eu não quero ouvir, eu não quero aprender, não quero conhecer, porque lá na frente, se for cobrado, eu não sabia, eu não fui informado, não estou sabendo de nada, ninguém me avisa, ninguém me avisou nada. Eu não sabia. Eu não posso ser responsabilizado por isso porque eu não sabia. Vai ser responsabilizado sim. Com certeza vai. E vai mesmo. E por que eu estou me prendendo nesse tipo de pecado? E por que me chamou a atenção? Por tudo que vem acontecendo também durante a semana. Porque nós estamos às portas de Pêssah. A pastora falou hoje de manhã aqui. Quando ela falou, eu falei, ótimo.
como nós, irmãos, eu vou ler, eu não vou falar não da minha cabeça que eu vou errar. Eu escrevi isso aqui com carinho. Nós já aprendemos, nós temos a obrigação de transmitir a Torá para nossos filhos. Amém? Deuteronômio 6, um exemplo, versículo 7, 11, capítulo 11, versículo 19. Ou seja, nós temos a obrigação de transmitir para as próximas gerações, para que as próximas gerações deem sequência, como nós explicamos. Torá essa que foi estabelecida por quem? Por Adonai. Que lá em Êxodo 3, versículo 14, está escrito: o seu nome é Eu Sou o que Sou. O único Elohim acima no céu, embaixo na terra. Deuteronômio 4, 39. Vou ler esse Deuteronômio 4, 39. Isso aqui eu gostei muito quando eu li. 4, 39. Deuteronômio 4. Versículo 39. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Eterno é Elohim, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Nenhum outro há. Então é o único Elohim. Como nós também aprendemos aqui que sua palavra é irrevogável. Isaías 40, versículo 8. Isaías 48. Seca-se a erva e cai-se as flores, mas a palavra do nosso Elohim permanece eternamente. Ela é irrevogável, como a gente falou. Se nós temos a obrigação de ensinar nossos filhos, para que nossos filhos deem sequência, ensinar o quê? A Torá que foi estabelecida por Elohim, que é único no céu e na terra, como eu falei, uma palavra que é irrevogável. Nós teríamos, não é teremos. Isso é para quem, porventura, cometer o pecado. Nós teremos desculpa em não celebrar a peça, pastora? Nós teremos desculpa se nós formos com a multidão e olharmos para o que a multidão está fazendo, só olhando o que a multidão está fazendo e ficar com medo de não celebrar o mandamento, cumprir o mandamento, pastora? Nós não seremos. Não. Tomaremos as precauções, tomaremos todos os cuidados. Sim, obviamente que sim. Sim. Obviamente que sim. Mas nós não podemos nos esconder, porque nós não podemos pecar por ignorância. Não seremos desculpados. Nós temos o conhecimento. Você está ensinando que tudo que está em cima, a Bíblia está falando. Sim, a Bíblia está falando. Troca de microfone, pastora. Troca de em microfone. Cima na terra. Em cima na terra. Embaixo, em cima nos céus, embaixo na terra, tudo é controle dele. Então o coronavírus veio para quê? Tudo, exato. Ele que mandou. Exato. Para que nós venhamos temê-lo. É bom então, é bom, porque o homem precisa começar a temer Adonai. Exato. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por que ele está ferindo a terra com maldição, irmãos? Por quê? Porque não ensinamos Torá aos nossos filhos. Porque a Torá não é reconhecida. O povo não cumpre Torá. Então ele vem e vai ferir. Exato. Então eu tenho que reconhecer isso, que ele vai fazer a ferida e ele vai curar. Eu preciso parar de medo, de me esconder atrás das pessoas e não assumir a verdade que eu pequei. É verdade. E que eu estou temendo mais ao homem do que a ele. Exato. Estou servindo mais. Exatamente. Ele, quando nós estávamos aqui agora de manhã, ele falou uma palavra ali que está em Joel 2. E que nós precisamos orar essa palavra. Que ele é misericordioso, ele é cheio de graça, passivo e grande em perdoar. Acho que foi isso que ele estava dizendo. Olha Joel lá. 2? Joel 2. Aqui que ele está falando. Ele está chamando para o retorno. Amém. Retorna para mim, porque vocês não vieram ainda não. De todo o coração, não. Ele está falando, é isso. Eu estou falando para os que estão em casa também. Amém. Entendeu? Amém. Olha aqui, Joel 2. O que está em Joel 2? Joel 2, ele diz, toca a trombeta em Sião. Fala claramente. Grita para todos os lados. É isso que ele está dizendo. É isso que é Joel 2. Ó, dai o alarme no Monte Sião, lá no versículo 1. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno vem e já está perto.
Olha aí, ó. Dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Já estão falando de planeta 2, porque o 1 já passou. Já vem o 2, todo cheio de... já estão anunciando aí. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto, se nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, vão eles saltando, como o ruído de chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem, como valentes correm, como homens de guerra sobem os muros. Vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Um exército bem organizado. Sim. Não empurram uns aos outros. Vai cada um pelo seu carreiro. Arremetem contra lanças e não se detêm. Assaltam a cidade, ao confronto. Correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegrece-se o sol e a lua, e retiram as estrelas o seu resplendor. O Eterno troveja diante do seu exército. De gente corajosa que anuncia Torá. Amém. Olha aqui, muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. Amém. O dia do Eterno é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Eterno, voltai para mim, de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Voltai para o Eterno, vosso Elohim, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em iraça, grande em amor, e se arrepende do mal. Se está no coração dele arrasar tudo, Ele vai ouvir. Amém, verdade. Então vamos buscá-lo e vamos vamos diante orar, dele. vamos botar o joelho É no isso chão. aí. Quem sabe? Se não, hein? É todo Joel. É todo Joel. Vai, ajuda aí. Aqui, ó. Perdão. Olha 14. só, o 14. Você vai ver que ele vai entrar em Vaikra daqui a pouco, ó. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Em oferta de cereais e libação para o Eterno, vosso Elohim, trocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, Isso, Amém. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que o mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Orem os sacerdotes, ministros do Eterno, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Eterno, e não entregues a herança do opróprio, para que as nações façam escárnio dele. A convocação aqui, Ulisses, é porque é um dia de trevas e não de luz, exato. de festividade. É um dia pesado, é o dia do Eterno. Então ele convoca desde aquele que mama até o noivo que casou e está lá se regozijando. Ele tem que sair do seu tálamo, porque é dia de trevas, e o confronto é o que você está ensinando. É inevitável. Então, o Eterno, vamos acabar aqui. Vamos. Então, o Eterno 18. Então o Eterno teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Eterno responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite. Deles sereis fartos, e não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vós, e os lançarei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá a sua podridão, e o seu mau cheiro se espalhará, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozijai-te e alegra-te,
porque o Eterno fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. As árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Eterno vosso Elohim, porque ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva e de outono, a de outono e a da primavera, como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu vos recompensarei anos de colheita, consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Eterno, vosso Elohim, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Eterno, vosso Elohim, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Amém, Pai. Bendito seja o teu nome, Pai. Então não seremos desculpados. Nos ajustaremos? Sim. Nos ajustaremos. A pastora está ligando para cada um, conversando pessoalmente com cada um. Ajustes são necessários? Sim. Mas nós não podemos deixar de celebrar. O local que faríamos, não o faremos lá mais? Sim, infelizmente, né? Infelizmente. Eles cancelaram conosco. Isso, não fomos nós que cancelamos, que fique claro. Foi o proprietário do local que cancelou. Ele está perdendo a grande oportunidade. Perdeu uma grande oportunidade por medo humano de ser abençoado, exatamente, perdeu uma grande oportunidade de ser abençoado, mas nós não seremos desculpados. Então quem pode, venha, como a pastora está conversando com cada um. Quem não, acompanha, faça em casa, mas não há prescrição para não fazermos, não há determinação para não fazermos. Respeitaremos as autoridades, sim, mas não há nenhuma proibição, nós temos que fazer. Ponto. Eu queria que vocês ficassem em pé e vamos ler Salmo da Paraxá. Salmo capítulo 50. É um salmo que alguns provavelmente já até o têm de cor, eu ainda infelizmente não o tenho de cor. Mas eu queria ler do versículo 14 até o final. Salmo capítulo 50, versículo 14. Oferece a Elohim sacrifícios de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Ao ímpio, porém, diz Elohim: que direitos tem de recitar as minhas leis, ou de tomar a minha aliança na tua boca? Tu odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês um ladrão, consentes com ele, tens partes com os adúlteros, usas a tua boca para o mal, a tua língua trama enganos. Assentastes falar contra o teu irmão e falas mal contra o filho da tua mãe. Essas coisas têm feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, eu, porém, te repreenderei e tudo porei à tua vista. Ouve isso, vós que vos esqueceis de Elohims, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livres. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Elohims. Pai eterno, bendito e exaltado seja o teu nome, Pai. Peço em nome de Yeshua HaMashiach que perdoe os nossos pecados, ó Pai. Em algum momento algum de nosso irmão, duvidou, ó Pai, do que deveríamos fazer, duvidou do cumprimento, ó Pai, desta festa, que é uma das 3 festas extremamente importantes que Tu determinou que subíssemos a Jerusalém, ó Pai, e nós devemos cumprir, ó Pai, e sabemos que tudo aquilo que para nós é impossível, Tu farás ser possível para cumprimento da Tua palavra, porque ela é irrevogável, Pai. Se ela é irrevogável, Tu vai nos proporcionar tudo o que é necessário vai acontecer em nome de Yeshua HaMashiach. Não é permitido não cumprirmos, não celebrarmos, não fazermos o nosso sacrifício e não trazermos a nossa oferta perante a Ti por todos os benefícios que Tu tem dado a nós, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Pai, e amém. Yevarei Adonai Vishmeleha, Yae Adonai Panaveleha Viruneca, Issa Adonai Panaveleha Veasemeleha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde.
Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, Messias. Amém, Pai.